Olá, me chamo Samara Caetano, sou aluna do sexto período de nutrição e integrante do NESAM. Agora, vamos conversar sobre livre demanda e tipos de sucção. Espero que essa aula seja proveitosa para todos. A amamentação por livre demanda é uma orientação da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, e nada mais é do que oferecer o peito sempre que o bebê ou a mãe quiserem ou sentirem a necessidade. Significa dizer que o bebê vai mamar na hora que ele sentir fome e vontade, sem horários determinados, até que se sinta satisfeito, que pode ser por muito tempo ou pouco tempo. E por isso também deve ser onde estiver. Então aqui eu trouxe essa imagem do Instagram que brinca com a ideia de amamentar olhando para o relógio, que vai totalmente contra a orientação de livre demanda. Essa prática influencia os sinais de fome e saciedade da criança e pode ser prejudicial para esse entendimento para toda a vida desse indivíduo. Além disso, o aleitamento materno deve levar em consideração o ritmo de sucção do bebê, a quantidade de leite que a mãe produz em cada mama e o tamanho da sua fome naquele momento. Um ponto interessante de se destacar é que o peito é fábrica e não estoque. Porém, o tamanho da mama pode influenciar no número de mamadas da criança por dia, mas não tem relação com a produção e qualidade do leite. E por que eu estou destacando tanto isso? Provavelmente vocês já devem ter se deparado com esse mito por aí, o mito do leite fraco. Muitas mães, principalmente as inseguras e que têm baixa autoestima, costumam associar a quantidade de mamadas como um sinal de leite fraco ou leite insuficiente, que pode resultar na introdução precoce e desnecessária de suplementos. E para contrapor isso, precisamos empoderar essas mães e explicar sobre a relação da capacidade gástrica do recém-nascido, digestibilidade do leite humano e as quantidades de mamadas. Quanto mais apoio, informação e orientações corretas essa mãe tiver, melhor será a sua experiência com a amamentação. Então, aqui nessa figura, a gente pode perceber que o estômago de um lactente de 2 semanas de vida tem capacidade máxima de 150 ml. E devido às enzimas presentes no leite humano, esse leite tem rápida digestão. Então, logo, esse bebê sentirá fome novamente. E é importante que a gente sempre oriente essa mãe com essa informação e também pode mostrar. Existem algumas ferramentas como essas bolinhas de crochê que mostram essa orientação. Aqui temos esses sinais de fome do bebê, que podem ser precoces, moderados ou tardios. E dentre eles a gente tem inquietação aparente, virar o rosto para os lados abrindo a boca, sugar as mãos e, em último lugar, choro. E se esse bebê estiver num estado tardio, num choro, a gente precisa primeiro acalmar ele para depois colocá-lo para mamar. Então, é importante que essa mãe entenda esse bebê, esteja atenta a esses sinais que ao longo do tempo vão se tornando mais naturais e mais conhecidos para ela. E assim como a dúvida do leite fraco, algumas mães também podem apresentar essas dúvidas que foram listadas por esse site. E a primeira dúvida é: e se meu bebê não chorar, nem sequer acordar para mamar? Alguns bebês são extremamente sonolentos e precisam de um empurrãozinho para mamar, principalmente se forem pequenos para idade gestacional, grandes para idade gestacional ou prematuros. Alguns bebês têm uma imaturidade no sistema nervoso central que dificulta a coordenação das mamadas. Os primeiros dias são essenciais e possivelmente essa mãe precisará de um auxílio profissional. A segunda pergunta é: e se passar muitas horas, por exemplo, 5 ou 6 horas, sem o bebê sequer dar sinais de fome? E para isso não existe uma resposta definitiva. Precisamos entender as condições desse bebê, pois se ele for um bebê, essas condições que eu comentei na resposta anterior, a gente deve ter um cuidado com essa quantidade de horas. Mas se o bebê estiver mamando bem, estiver tendo um bom ganho de peso, a mãe sem dor, isso sim é possível de ser normal. Muitos bebês acabam dormindo por muitas horas, principalmente durante a noite ou após um salto de crescimento. E não há nada de errado nisso. Porém, se a mãe estiver com dificuldades para amamentar, o bebê estiver muito irritado ao longo do dia, sonolento demais ou com baixo ganho de peso, isso pode ser um alerta.
Bebês dormem muitas vezes após tentar mamar por horas e dormem de exaustão. Um sinal simples de avaliar as mamadas são as fraldas cheias, né? Usualmente, um bebê que está mamando satisfatoriamente faz, em média, pelo menos 6 fraldas de xixi cheias. E, por último, mas o bebê quer mamar toda hora. Isso é normal? A resposta para essa pergunta também é complexa, pois depende de vários fatores. Os bebês recém-nascidos ou em salto de crescimento têm essa característica normal. Além disso, é preciso entender que os bebês sugam para alimentar-se, né, mas também para conforto, consolo, quando estão com dor, querem carinho. Então, é necessário avaliar caso a caso, porque alguns bebês podem passar horas e horas no peito sem mamar adequadamente. E aí a gente pode avaliar pelas mesmas formas que eu comentei na pergunta, sim. Então, afinal, quais são os benefícios da livre demanda? Eles podem ser físicos e emocionais, e dentre eles eu destaco aqui a regulação do eixo de fome e saciedade pelo lactente, prevenção da obesidade, já que ensina, né, o bebê desde cedo a regular a ingestão de alimentos conforme a sua fome, promoção de ganho de peso adequado do bebê, ou uma menor perda de peso pós-nascimento, além de estimular mais intensamente o vínculo entre mãe e bebê. Agora, sobre os tipos de sucção, temos 2 tipos. A sucção nutritiva, que, como o próprio nome diz, alimenta o bebê, e a sucção não nutritiva, que não tem por objetivo alimentar, mas pode ser usada como técnica terapêutica, além de ser um estímulo à produção de leite. Aqui eu trago uma frase que gosto bastante, que diz: dar o peito, além de alimentar, fornece segurança, carinho, intimidade e prazer, tanto para a mãe quanto para o bebê. Muitas vezes o bebê vai mamar por estar com dor ou estressado, como eu disse anteriormente, mas não tem nenhum mal nisso, pelo contrário. Existem estudos que comprovam que a sucção não nutritiva tem grande potencial na compensação do bem-estar do bebê, podendo agir no alívio da dor. Além do mais, os comportamentos de sucção não nutritiva auxiliam no desenvolvimento do mecanismo de alimentação e monitoram o desenvolvimento neurocomportamental de recém-nascidos. E como a gente pode diferenciar esses tipos de sucção? A sucção nutritiva tem fluxo mais contínuo, necessita de tempo para engolir e, por isso, tem uma taxa média mais lenta por segundo. Já a sucção não nutritiva alterna entre rajadas e pausas. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma discussão sobre o uso de bicos artificiais que afetam a manutenção do aleitamento materno exclusivo, pois podem causar confusão de bicos devido às diferenças de sucção do seio materno e dos bicos artificiais. Além disso, o uso de bicos artificiais pode dificultar a pega adequada, que contribui para a falta de estímulo e produção de leite pelas glândulas mamárias, que pode comprometer, mais uma vez, o aleitamento materno exclusivo. Podemos concluir, então, que a livre demanda favorece uma melhor injeção de leite materno e propicia menores taxas de interrupção precoce do aleitamento materno, tendo em vista maior estímulo à liberação de ocitocina. E sobre a sucção digital, alguns estudos apontam que o uso de bicos artificiais podem ser um fator de risco. E aproveitando que a gente está falando sobre o uso de bicos artificiais, deixa a indicação da NBCAL, que regulamenta sobre a comercialização de bicos, chupetas e mamadeiras, e acrescenta esse mesmo olhar para os protetores de mamilo. Essas foram as referências que eu usei, e eu agradeço pela atenção e me coloco à disposição.